patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Bom dia a todos, está no ar Papo TA, um programa feito por técnicos administrativos da UFSCar voltado para todos os trabalhadores, onde discutimos questões relacionadas ao mundo do trabalho. Eu sou Arley e está aqui comigo o Doni. Bom dia a todos. Entre em contato conosco pelo e-mail papo.ta.radio@gmail.com e a nossa página no Facebook é facebook.papo.ta.radio. Hoje nós discutiremos sobre o indicativo de greves feito pela Fazubra. É isso, Doni? É isso. E para começar, vamos de música. Vamos ouvir Paulinho da Viola com a música Pecado Capital. Na rádio acho que faltou BR, né? Você falou Faltou mas deixa assim. Faltou BR. Deixa assim mesmo. Certo? Podemos voltar? Voltamos na rádio UFSCar 95.3. Está conosco também aqui na técnica Luciano Matucci e na produção Aldo Bernardo. Como dissemos antes, vamos discutir sobre o indicativo de greve chamado pela Fazubra. Doni, você quer dar uma explanada sobre a situação? Isso. Achamos importante fazer esse programa tocando nessa temática do indicativo de greve, até porque isso começa agora a mexer, né, com os servidores técnicos, também os alunos, né, os discentes dessa universidade, os professores, porque nós estamos na iminência da deflagração de uma greve no dia 23 de outubro, que foi discutida e votada na plenária nacional da Fazubra, que aconteceu há uns 15 dias atrás. O que foi que motivou, inclusive, ser votado esse indicativo? Bom, todos nós estamos vendo, não só os técnicos, mas o conjunto da comunidade universitária está acompanhando, que o governo está anunciando um pacote de medidas, particularmente para os técnicos, que tem a ver com a destruição da nossa carreira, né? Nossa carreira dentro da universidade. Uma carreira, inclusive, que foi conquistada às duras penas. Nós fizemos grandes greves lá atrás, quando nós reivindicávamos termos uma carreira estruturada, que tem problemas, é verdade, não é uma carreira ainda acabada, mas é uma conquista importante. Lá em 2005, 2006, começou exatamente em 2004, mas desses anos aí, nós fizemos essa mobilização, conquistamos esse plano de carreira, e agora o governo já anunciou, não oficialmente, mas anunciou que vai criar o que eles chamam de tabelões, e que vai, nesse sentido, destruir essa estrutura de carreira que nós temos hoje. É bem verdade que ainda não anunciou, parece que existe a expectativa de que isso aconteça já no início do mês de outubro, mas temos informações que questões, por exemplo, como o incentivo à qualificação, que é quando os técnicos se qualificam, fazem cursos, né, aperfeiçoamento, e que por isso tem um adicional, tudo isso está em jogo, ou seja, temos informações que nessa nova proposta do governo aí, isso tudo acaba, o que é um vamos dizer assim, que é um ataque violento a toda essa conquista, né? Então, a plenária da Fazubra, ela discutiu esse indicativo de greve nessa perspectiva, mas também não é só isso, quer dizer, nós não estamos
Nós não estamos fazendo uma greve única e exclusivamente pela questão da nossa carreira. Ela é importante, nós vamos lutar para defendê-la, mas nós estamos assistindo outros anúncios, outras questões que comprometem seriamente, inclusive, a existência da universidade como uma universidade pública, gratuita, de qualidade, porque o governo faz um movimento, primeiro, de sufocamento, né, das instituições superiores, com os cortes orçamentários, né? O corte orçamentário já aprovado agora em agosto para o orçamento do ano que vem, ele reduz tão drasticamente os investimentos na universidade que, se nesse ano já está difícil as universidades chegarem ao final do semestre letivo, muito provavelmente com o corte anunciado, né, que já está dentro do orçamento, muito provavelmente não cheguemos à metade do ano, né? Quer dizer, a universidade começa a sofrer esse processo de sufocamento dentro de uma lógica que é combinada, porque dentro do Congresso Nacional existe já também uma disposição, através de aprovação de projetos de lei que se transformam em lei, que é cobrança de mensalidades, que é cobrança de serviços dentro das universidades, ou seja, estrangula de um lado e, por outro lado, oferece ao mercado a possibilidade de gerir a universidade pública. Mesmo que não for o mercado, mesmo que sejamos nós, os técnicos, os docentes das universidades, os alunos, sofrerão as consequências da falta de verbas, o que naturalmente o governo aponta para cobrança de alguns serviços, né? Por exemplo, o preço de restaurante universitário. Tem reitor já no Brasil anunciando, por incrível que pareça, anunciando o preço de restaurante universitário que passa os 2 dígitos. Estão falando em 12, 13, até 15 reais. Porque esses reitores entram na lógica do seguinte: bom, se não vem o orçamento, então nós temos que sobreviver através da captação de recursos, que pode ser da própria comunidade universitária, mas também pode ser através da venda de serviços, né? Para o setor privado da economia tá gerindo a universidade. Bom, então é isso. A plenária, ela discutiu, então, no marco do ataque à carreira, mas também no marco da ideia, né, que está sendo bastante perseguida pelo governo, de privatizar as universidades. É uma greve só dos técnicos? Claro, das universidades são os técnicos que apontaram, mas nós estamos fazendo hoje uma articulação com todo o serviço público federal, justamente para ter uma greve do serviço público. E é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando, porque se para nós pega a carreira, também para os outros setores do serviço público também pega. Essas tabelas que ele está anunciando aí, pega todo o pessoal do executivo, né? E o governo, inclusive, se utiliza de um momento que a economia está bastante paralisada, inclusive para dizer para a população, através da grande mídia, que nós somos um gasto, né? Portanto, o discurso de reduzir gasto público, a tradução disso é o estrangulamento da educação, da saúde, dos programas sociais. Não são só as universidades nem só a saúde que sofrerão, mas vários programas sociais estão dentro dessa lógica de corte de gasto público, como se isso fosse a solução do problema da economia. Então faz esse contraponto, jogando para a população de que é necessário privatizar, é necessário cortar, ao mesmo tempo que com essas medidas ele vai afastando cada vez mais a possibilidade das pessoas terem acesso à educação pública de qualidade, à saúde e todas as outras questões sociais. Esse indicativo é da Fazubra, certo? E tem alguma indicação, algum movimento em relação aos 2 sindicatos dos docentes que tem, que é o Andes e o outro qual que é mesmo? Tem o Andes, o Proifes, né? Proifes. Proifes, Andes.
e tem uma outra confederação do serviço público, que é a CONDICEF. Antes de acontecer a plenária da FASUBRA, ocorreu também em Brasília uma reunião desses setores todos juntos, que é um fórum nacional que tem o nome de FONASEF, que é o Fórum Nacional dos Servidores Federais, que foi a partir desse fórum e dessa discussão que saiu a proposta de uma greve de todo o funcionalismo. A nossa perspectiva, inclusive, é uma perspectiva de ser ampliada para o setor privado, porque é um ataque ao serviço público, mas também não deixa de ser um ataque para todos os demais trabalhadores do setor privado, já que o governo aprovou reforma trabalhista, lei de terceirização, aquela PEC, que é a PEC do controle dos gastos, e essas questões já estão sendo sentidas, né, pelos trabalhadores. Então, num primeiro momento, a gente começa essa greve, inclusive nesse fórum não estava o Proifes, mas estava o Andes, estavam a CONDICEF, e ali foi tirado e concordado com a necessidade da deflagração da greve. Legal. Vamos de música um pouquinho e voltaremos em breve. Vamos ouvir o grupo Revolução, Você Só Pensa em Dinheiro. Ô Luciano, eu me perdi aqui. Quanto tempo deu de fala aí? Doze minutos. Então, beleza. Falamos 12 minutos. As duas músicas vão dar uns 6, né? As duas músicas das 6h40. São 18h40. São 18h40. E aí, então, a gente tem mais 11 minutos. 11 e pouco. 11 e pouco. Que se descontando mais uma música, daria mais o quê? Que a gente aí depois se enfia outra música, né? Isso. Aí daria o quê? Daria mais uma música, a próxima 3 minutos, daria 8 minutos. Isso. Então marca. Voltamos na 95.3 Rádio UFSCar. Estamos no programa Papo TA. Acabamos de ouvir o grupo Revolução com a música Você Só Pensa em Dinheiro. Doni, a gente está discutindo sobre indicativo de greve e também tem a questão da reforma da Previdência, que o governo está jogando duro em cima disso, né? Bom, eu queria retomar na questão da greve um fato. Quando a gente diz que tem um indicativo de greve, nós não estamos dizendo que vai entrar em greve, porque para entrar em greve depende da disposição, da compreensão de cada técnico, porque as pessoas às vezes traduzem que no dia 23 vai começar a greve. O que o sindicato faz hoje são reuniões setoriais, e já fizemos várias delas, e vamos continuar fazendo, para pedir para as pessoas, né, para pedir para os técnicos que participem da Assembleia, porque não é o sindicato que vai chegar e dizer, olha, a partir do dia 23 é greve, vai depender de cada um. Um né? decreto, né? Exato, um decreto. É importante a participação e nós estamos convidando os colegas, os técnicos, para comparecer na Assembleia, para comparecer nas reuniões setoriais, para que a gente possa, se votar da greve, que a gente faça uma greve forte. As pessoas às vezes reclamam, olha, mas as nossas greves elas não surtem efeito, ainda que eu discorde, porque tudo que nós conquistamos até hoje na nossa carreira, no nosso salário, na defesa da universidade, foi através da nossa luta, né? Traduzido em greve. Então nós estamos fazendo esse convite, que no dia 23, os companheiros, as companheiras dos técnicos participem da Assembleia. Isso é fundamental, tá certo? Nós vamos divulgar o local, mas já estamos fazendo uma campanha visual da greve, acho que todo mundo aí já deve estar mais ou menos sabendo. Sobre a reforma da Previdência, essa é naquele rol de reformas que o governo anunciava
desde o começo do ano, que tinha a ver com a PEC dos gastos, que tinha a ver com a lei de terceirização e a reforma trabalhista. O que falta agora é a reforma da Previdência, né? E o Meirelles, né, o ministro da Fazenda, lá o ministro da Economia, anunciou esses dias, e quem tem acesso aí às redes sociais deve ter lido, deve ter visto, está dizendo que em novembro eles vão votar a reforma da Previdência. E é curioso, né, porque existe uma crise política muito aguda no país, né, que mais uma vez o Temer está sendo denunciado, mais uma vez aparece o envolvimento dos senadores, Palocci, né, que fez lá a carta. Ou seja, tem uma crise muito aguda. Uma pesquisa de intenção de voto mostrou que o Temer tem 3% de aprovação, o que na história do país a gente não, muito provavelmente não deve ter um presidente na história desse país que chegou a um índice tão ridículo. Pelo menos até o início dessa pesquisa, que foi logo em 1985, né? Nenhum presidente chegou a esses índices tão baixos. Dentro desse período, ninguém chegou. E ao mesmo tempo que ele não tem aprovação nenhuma, também isso serve porque é o que a gente chama no movimento de cachorro louco. O que é o cachorro louco? Ele não tem o que perder. Portanto, envolvido num rol de corrupção absurdo. A economia não reage. Eles ficam. A grande mídia fica dizendo que melhorou, mas você que é trabalhador, você que é o cidadão, você sabe que as coisas não estão melhorando absolutamente nada. E existe, inclusive, uma previsão que 2018 ainda seja muito mais difícil. Bom, no marco de tudo isso, o governo continua anunciando a reforma. Porque se tem uma coisa que eles têm acordo, inclusive os parlamentares que estão naquele Congresso Nacional, é que independente se o Temer vai sair, se vai ser aceita a denúncia, e nós sabemos que não vai, eles têm um acordo entre eles. É fazer a reforma do Estado, porque eles estão ali a serviço dos grandes interesses, né? Por exemplo, fazer a reforma da Previdência tem a ver com a lógica de desobrigar o Estado de cumprir com a previdência pública dos trabalhadores e passar esse filé, né, de vultuoso de dinheiro, passar para os bancos. Portanto, os bancos, os rentistas, né, aqueles que vivem da especulação financeira, estão esperando mais esse presente do governo Temer. E todos esses congressistas, né, salvo lá raras exceções, nós temos lá, né, os partidos que têm se colocado contra tudo isso, o PSOL, né, particularmente o PSOL, né, mas são uma minoria ínfima dentro do Congresso Nacional, e todo aquele conjunto de deputados, independente dessa crise, muito provavelmente, se nós não resistirmos, se nós não fizermos as nossas mobilizações, muito provavelmente eles vão nadar de braçada na aprovação dessa reforma, e isso vai fazer fechar o ano numa situação que, para a classe trabalhadora, seja ela do serviço público ou seja ela do setor privado, é um ataque historicamente nunca visto, né? Então é por isso que eu disse aqui que a nossa intenção, inclusive, é envolver os setores privados também, porque a reforma da Previdência não é para servidor público, é para todo mundo, né? O seu cunhado, o seu vizinho, os seus irmãos, os seus parentes, todos serão envolvidos. É o maior ataque que se tem notícias na história do nosso país. Ou seja, uma nova greve geral. Isso. Nós tivemos um ano que começou com bastante mobilizações importantes, né? Começou com o dia 8 de março, várias manifestações no país, depois no dia, às vezes eu me perco aqui nas datas, mas no dia 28 de abril, né? Depois 30 de junho é que nós tivemos um problema com a greve, inclusive, Arley, nós que somos colega aqui do programa, você até me dizia que você achava que podia não acontecer, e eu dizia para você, não, vai acontecer. Você acertou e eu errei, mas de fato nós não tínhamos um elemento que surgiu nessa história
que foi que as centrais, né, as principais centrais, digo com muita tranquilidade, com exceção da CSP com Lutas, não é porque nós fazemos parte dela não, mas aquele momento mostrou isso, os caras derrubaram a greve, né? Por trás disso tinha uma negociação de imposto sindical, particularmente imposto sindical, e foi lamentável, porque o dia 30 de junho poderia ser um crescente, mas como os caras derrubaram, né, e os motivos talvez a gente não consiga discutir aqui, mas nós temos os motivos por que eles recuaram da greve, fez com que a nossa classe, a classe trabalhadora, ficasse acuada. A nossa perspectiva, particularmente em relação à reforma da Previdência, é uma greve que não seja uma greve só dos funcionários públicos, dos servidores públicos, mas que seja de cada trabalhador, né, desse país, para não deixar esses eu não vou usar o termo aqui, né, vou até retirar, mas já fica subentendido, não deixar eles votarem esse ataque que é brutal. Correto, Doni. Vamos ouvir mais uma música, vamos ouvir Martinho da Vila com a música Pequeno Burguês. Beleza, Lu? Podemos voltar? Voltamos na 95.3 Rádio UFSCar. Acabamos de ouvir Martinho da Vila com a música Pequeno Burguês. Doni, estamos chegando no final do nosso programa. Você tem um recado final aí para dar pra galera? Eu vou ser redundante, Arley, convidando todo mundo a não desanimar, né? A participar aí das mobilizações, participar das assembleias, e também que os colegas, os ouvintes que não são aqui da universidade também compreendam que as reformas do governo pegam todo mundo, não é só nós, e queria deixar um abraço a todos os ouvintes e agradecer aí o pessoal que está acompanhando. Estamos chegando no final do nosso programa Papo TA. E semana que vem estaremos de volta. Servidores, não esqueça, ou nos integramos ou desintegramos. Abraço a todos, até a próxima terça.